Fala, pesquisadores! Quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini, no mic, ou como vocês costumam me chamar aí, meus alunos, Ben 10. Um dia irei explicar por que deste apelido. Galera, estamos aqui em mais um episódio do História Sem Crise Entrevista, né? Ou o famoso HSC Entrevista. E estou recebendo aqui um dos caras que eu mais admiro aí, que eu conheci, tive a honra de conhecer nos últimos anos, um cara que é muito importante no meu dia a dia, aí, uma pessoa que me traz muita luz em algumas situações, vocês vão entender ao longo dessa entrevista. Mas antes de chamar ele para fazer uma breve apresentação, galera, eu queria pedir para que vocês continuem aí fortalecendo monstruosamente com like, com comentário, ativando o sininho lá no YouTube, se inscrevendo no nosso canal. Façam a mesma coisa no Spotify, também tem um campo no Spotify para vocês nos classificarem, né? Isso é muito importante porque aí o Spotify começa a entregar mais o podcast nas thumbs iniciais aí de pesquisa, enfim, tá bom? Então, galera, é isso. Eu recebo hoje meu querido amigo, colega de trabalho, professor Vinícius Pintor, mais conhecido como Vini. Tá com a voz, meu querido amigo. Fala, galera do História Sem Crise, tudo numa boa? Prazer demais estar aqui com vocês hoje, ter o privilégio de conversar com vocês, com o Vitor, que é meu amigo aí, né? A gente se conheceu como colega de trabalho, desenvolvemos uma amizade, um cara 10 fantástico aí que vocês estão escutando. Então tô aqui junto com vocês, como o Vitor antecipou, também sou professor assim como ele, sou professor de filosofia, minha área aí de atuação especialmente, fiz graduação, mestrado. Também dou aula de história, fiz uma segunda licenciatura, tô aí no Senac São Bernardo e acho que é isso aí. Eu sou muito corintiano, gosto bastante de futebol, mais algumas coisas e bastante de filosofia também. Tamo junto. Boa, Vini. Muito bem. Galera, como vocês estão acostumados, vou pedir pra produção vir aumentando a vinheta, só que ela vai vir aumentando bem devagarzinho dessa vez, ó. Vocês estão começando a ouvir a vinheta subir agora, tá? Que eu volto já já. Então vamos lá, Vini, vamos começar essa bagaça. Eu faço essas primeiras perguntas, né? Tá se tornando um padrão aqui do História Sem Crise Entrevista, até porque você também dá aula para alunos do ensino médio como eu, e eu acho muito importante esse momento, principalmente para os alunos que estão no terceiro ano, muita cobrança, a própria sociedade, né, deposita um peso enorme para esses alunos que estão saindo do ensino médio, né, para entrar na graduação, enfim, um monte de coisa. Mas eu queria saber de você, Vini, como era o Vinícius Pintor no ensino médio? E aí eu queria que você comentasse as peculiaridades da sua escola e como você, hoje com a experiência que você tem, como você acha que você era como aluno? O seu perfil, né? Então resgatar essas memórias aí importantes do ensino médio. Pô, essa é uma pergunta bem bacana, assim, porque eu nunca me imaginava como professor quando estava no ensino médio. Nem no fundamental, nem nada. Eu não me dava muito bem com a escola, pra ser sincero. É até curioso, virei professor aí pra pagar alguns pecados que fiz meus professores passarem na época de estudante. Eu sempre fui um cara que tinha um pouco de resistência em lidar com algumas regras, a lidar com autoridade. Então, às vezes, o espaço escolar, ele pra mim era um espaço que eu me sentia um pouco incomodado. Eu estudei o ensino médio na ET, agora é ETEC. Sou da ABC Paulista, já começa por aí, né? Então, meu avô trabalhava na Volks, meu tio na Volks, um outro meu também trabalhava com prensa hidráulica e tal, então tem que ir pra ET, tem que fazer técnico, aquela coisa toda. Fiz o ensino médio na ETEC Jorge Street, em São Caetano, e fiz um ensino técnico em administração ao mesmo tempo lá na Lauro Gomes, em São Bernardo. E aí a galera da administração, me desculpe, mas não fui muito fã, então meu ensino médio eu estudei nesses ambientes, colégio técnico, aquela coisa, tem que pôr uniforme, preparar para o mercado de trabalho e tal. E eu não era um cara que me ligava tanto nessa parte, assim.
Mas ao mesmo tempo eu gostava de estudar, eu sempre gostei de estudar, sempre fui meio nerd, não virei professor à toa, né? Mas eu era um cara que falava pra caramba ao longo das aulas, toda reunião de pais, o Vinícius fala muito, o Vinícius conversa, aquela coisa, vem sentar na frente, passei por isso várias vezes e matava a aula às vezes, também não vou mentir, mas gostava de estudar, especialmente história, acho que era a matéria que eu mais gostava, algumas matérias de geografia, o Vitor aí que é professor de geografia também, achava legal, já era das humanas, apesar de não ter me ligado tanto nisso. Mas eu era esse estudante ali então que até estava bem com o estudo, mas não muito bem com a escola, sabe? Sempre bastante conversador, e se eu fosse meu professor na época, eu acho que eu teria uma relação meio mista, assim, acho que eu acharia legal o aluno ter um interesse, mas, pô, às vezes os alunos, a gente sabe, eles enchem um pouco o nosso saco, né? O cara que não fica quieto em nenhum momento da explicação. Mas eu acho que isso também me traz uma experiência legal como professor, porque a gente consegue ter um olhar mais sensível para aqueles alunos que nem sempre têm 100% do comportamento que a galera espera que eles tenham, né? Eu consigo simpatizar mais fácil, eu acho, do que alguns colegas com a galera do fundão, porque eu também era um dos caras do fundão, aí no meu momento de ensino médio. Só que a gente vai envelhecendo, vai vendo as coisas, e eu gostaria de poder voltar no tempo para aproveitar melhor a escola. Eu acho que essa minha postura um pouco combativa, resistente, impediu que eu aprendesse mais e até que eu aproveitasse os momentos ali. Mas é normal também, adolescente, se fizer tudo certo, tem alguma coisa errada, né? Sim, essa frase que você falou, esse fechamento agora foi perfeito. E, cara, você tocou num ponto importante. Nós que somos aqui do ABC Paulista, a gente... Eu geralmente eu uso a palavra que nós somos doutrinados a voltar nosso foco ali nessa transição, né, do ensino médio para a vida adulta, para a questão das fábricas, das grandes montadoras, até porque todas essas grandes cidades aqui, né, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, enfim, elas surgiram, né, teve toda a questão histórica, assim, e o boom, né, de urbanização, econômica, enfim, por conta das montadoras. E você tem uma história, assim, alguns comentários que você fez me tocou muito, porque eu também tenho essa mesma visão sobre mim. Porém, como a entrevista não é comigo, é com você, Vini, você falou que se você fosse professor na época do ensino médio, você talvez não teria uma relação um pouco estranha, assim, com você mesmo. Mas eu queria saber, teve algum professor aí nesse período, nesses anos que você passou na ETEC, que chamou sua atenção de alguma forma? Seja na maneira de ensinar, seja na maneira de dialogar com os alunos, de ser empático, de ser humano, que é algo que eu prezo bastante, né? Educação humanitária. Tem algum professor, ou mais de um, que você talvez até se inspirou? Cara, tem sim, acho que é inevitável, né? Porque antes da gente fazer a licenciatura, isso lá na faculdade, como a gente quer dar aula, as propostas, a gente já vem com a bagagem de anos e anos enquanto estudante, né? Passamos 11 anos no ensino obrigatório já, somar fundamental, somar médio, então a gente já seleciona aquilo que parecia legal, aquilo que ao mesmo tempo não era tão bacana. E eu acho que vale a pena comentar talvez de dois casos, assim, que positivos, né? Porque negativos também existiam, mas aí não vale a pena falar tanto. Mas eu tinha um professor de geografia, e isso é curioso, porque ele falava muitas coisas legais em sala de aula, e que na época eu não conseguia sacar que eram bacanas, e que só mais velho, depois, já adulto, começando a estudar, eu vi quão legal eram as aulas dele, assim, e eu nem sempre dava muita bola. Então é curioso que na época eu não valorizava tanto, mas depois eu passei a valorizar bastante, assim, de lembrar o jeito que ele explicava, o jeito que ele falava, e aquele ponto que eu comentei, pô, queria ter valorizado mais na época, né? Em outro caso eu tinha uma professora de história que ela falava com tanta convicção, sabe? Quando ela ia explicar alguma coisa, ela parecia saber tanto que aquilo também me atravessava, assim. E eu acho que até hoje, enquanto professor, eu acho que uma das partes mais difíceis de ser professor é a gente passar anos e anos lecionando. Eu já dou aula faz 11 anos. E é você se manter interessado por aquilo que você diz. Porque as pessoas percebem. Então, se eu chego para falar, sei lá, sobre Platão, eu já dei dezenas de aulas sobre Platão.
Só que eu tenho que chegar lá e falar como se fosse a primeira vez, assim. E mostrar que aquilo é interessante, que eu compro aquela ideia e que é bacana de falar com aquilo, que eu acho que isso mobiliza os estudantes que nos ouvem também. E ela mobilizava, ela falava com convicção, ela parecia tão inteligente, eu falava assim, pô, quero ser inteligente que nem ela. Isso me dava vontade de estudar, sabe? E também, né, os professores, igual você trouxe essa ideia de ser humanizado, de conversar com os alunos, eu acho isso fundamental. Inclusive, tento trazer isso para o ambiente de sala de aula. Não sei se eu consigo sempre, mas eu acho que isso rola bastante. Porque eu comentei que eu tinha uma dificuldade de me relacionar com a escola, porque eu sentia que, muitas vezes, as posições dos alunos não eram levadas a sério. Então, a escola existe por causa dos estudantes, né? Eu penso isso como professor mesmo. Se a minha aula tá boa pra mim e meus estudantes não estão curtindo, a minha aula não tá boa. Só que mesmo todo o sistema educacional, dependendo dos estudantes, muitas vezes eles são aqueles que a gente não ouve. Então, como eles gostariam que fosse, aquilo que eles têm interesse, quais são as expectativas deles, isso fica tudo silenciado. Então, quando eu tinha esses professores, por exemplo, esse professor de geografia, ele dava abertura para nos ouvir, para que a gente pudesse falar. Eu acho isso muito interessante. E eu tento trazer isso também para as minhas aulas. E acho que a disciplina que eu leciono hoje, né? Hoje eu tô com uma matéria que chama Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, mas nos conteúdos variam entre filosofia e história, facilita isso também. Acho que a gente tem que criar esses espaços de conversa. E na ET, infelizmente, eu sentia que eles eram mais raros. Até porque tem essa pegada, né? Tá te formando lá depois pra você trabalhar na indústria, como você mesmo trouxe. Eu não sei se a Volkswagen, a General Motors, a Ford, que é gente que fale bastante, que é mais gente que trabalha ali, né? Faça a sua parte. Então, eu trago um pouco isso, tento aplicar hoje. E gosto quando meus alunos têm algo a dizer. E eu procuro manter os ouvidos abertos para sempre ouvir aquilo que eles têm a falar. Boa, Vini. Cara, e aí você já me entregou assim uma pergunta de bandeja, não tem como eu não fazer. Você termina ali o ensino médio na ETEC, né? Eu queria saber quais foram os passos do Vini pós-término do ensino médio. Você já ingressou direto na universidade? Você foi trabalhar, fazer algum tipo de estágio? Como foi esses primeiros passos do Vini pós-término do terceiro ano? Bacana. Foi um pouco conturbado, assim, porque eu fui trabalhar, mas eu trabalhei só por uns meses, que eu consegui uma vaga no shopping. Trabalhava lá no Shopping Metrópole, galera de São Bernardo aí. Trabalhava numa loja chamada Traxart, vendia patins, vendia skate e tal. E um salve pra galera do shopping, porque, pô, é desgastante pra caramba, né? Os horários, as horas ali, o trabalho sempre num lugar fechado. Fui pro shopping, mas ao mesmo tempo eu já queria ingressar na universidade. E eu tive um episódio de muita felicidade na minha vida, que quando eu tava no final do segundo ano do ensino médio, uma professora que nem dava aula pra mim, olha só, ela passou na minha sala e falou: galera, tem um cursinho de graça na Universidade Federal do ABC para quem é aluno de escola pública, e vocês podem se inscrever. Eu na época nem sabia que existia Universidade Federal do ABC, mas vi o cursinho de graça, me interessei, pesquisei, me inscrevi, consegui a vaga, e ao longo do terceiro ano, eu ia para a UFABC de noite, lá de Santo André, para fazer esse cursinho gratuito. E, sendo bem honesto, isso mudou a minha vida totalmente, assim, porque eu descobri esse outro mundo. As aulas já eram dentro da universidade, os professores eram estudantes da graduação, e aquilo pra mim pareceu, assim, um mundo totalmente maravilhoso. E aí eu falei, pô, eu quero estudar na Universidade Federal do ABC. E aí, então, eu prestei o Enem assim que acabou o ensino médio, e eu dei sorte ali de conseguir a vaga para fazer bacharelado em Ciências e Humanidades. Só que teve uma greve, eu só ia começar a estudar em agosto, por isso que eu fui pro shopping. Então eu fiquei esses meses, antes de começar as aulas por causa da greve, no shopping. Quando foi começar as aulas, pedi demissão, não aguentava mais o shopping, e comecei a estudar na Federal do ABC. Mas o caminho é tortuoso aí também, porque eu não queria fazer filosofia, que foi o que eu cursei lá, né? Eu tive pouquíssimo contato com a filosofia. Na ET eu só tive filosofia no terceiro ano, e aí não é cuspir no prato que a gente comeu, mas um professor que não me agradava, ele passava umas atividades assim que não eram muito legais, não me gerou interesse nenhum na época.
Só que aí eu entrei pra fazer relações internacionais, porque no cursinho eu adorei aula de geopolítica, falei, nossa, eu quero estudar isso, que da hora. E era legal mesmo relações internacionais. Passei um tempo fazendo RI, fiz 1 ano e 8 meses das matérias de RI. Lá você escolhe as matérias que vai cursar, então eu escolhia mais as matérias desse curso e teria terminado numa boa. Mas a filosofia aí atravessou meu caminho, me apaixonei. E pra tristeza da minha mãe na época, que não ficou nada feliz, troquei de curso. Mas sim, saí do ensino médio com 17, com 18, tava lá no UFABC também, um lugar maravilhoso. Se tem alguém aí nos ouvindo em dúvida de faculdade, do que fazer, se o seu curso de interesse tem na Federal do ABC, cara, pode ir pra lá. Eu devo a minha vida àquela instituição e não é exagero. Boa, Vini. É muito interessante esse seu relato e alguns outros entrevistados também relataram situações semelhantes. E por que eu acho interessante, né, tanto eu quanto o entrevistado pontuar? Porque algumas pessoas, e aí foi o meu caso também, a gente meio que não tinha muita chance de errar nessa parte da escolha da graduação, né? E hoje eu também dou aula no estado de São Paulo e é muito cobrado desde o 6º ano que o aluno precisa ter o tal do projeto de vida e ele precisa ali sempre colocar a profissão que ele quer e tem um monte de coisa, de escolhas pautadas nessa decisão ali, ele no 6º ano e vai até o 3º. E eu sinto não, e sei que tem muitas pessoas que vão ter uma chance só, mas que às vezes a vida é uma caixinha de surpresa e a vida vai trazer essas outras oportunidades, coisas que a gente não está preparado ou acha que não está preparado, né? Você mesmo disse aí que não era tão interessante, não se interessava muito pela filosofia na época do ensino médio e acabou indo cursar esse curso, né, na UFABC, que já faço um adendo aqui, gente, é uma universidade e uma gama de possibilidade enorme para quem é daqui da região, né, pela qualidade do ensino, por ser uma federal, etc., professores super gabaritados, enfim. E Vini, eu queria te perguntar, depois da sua migração, aí, vamos dizer assim, para o curso de filosofia, tem alguma peculiaridade que você consegue apontar para nós, assim, no curso, podendo ser a grade curricular, ou algum professor, alguma coisa assim que você fala, pô, aqui no curso de filosofia tem isso, que eu sei que em outro curso não tem. Alguma coisa nesse sentido? Cara, o que mais me chamou a atenção nessa transição foi as turmas mesmo, porque eu fazia relações internacionais, um curso super procurado e tal, e algumas matérias eu cursava com 80 pessoas na sala de aula. Então era um ambiente assim, e aí depois eu começo a pegar algumas matérias de filosofia enquanto ainda fazia RI, e até curioso como isso começa, porque eu tava desempregado, então tava matriculado à noite, falei, vou fazer uma matéria de manhã para conhecer o pessoal e tal, fui me matricular, fui chutado de uma matéria chamada Introdução ao Direito Internacional, e a única matéria que tinha no horário era de filosofia do século XIX. Falei, pô, vou pegar isso aí, vamos ver qual é que é. E aí quando eu cheguei lá, só tinham 7 alunos matriculados. Então acho que esse foi o primeiro choque, assim, porque é uma peculiaridade do curso mesmo. Porque com 80 você se camufla, você não lê o texto da semana, tudo bem. Agora quando tem 7 pessoas na sala, você se vê meio que obrigado a se engajar. Então você tem que ler o texto, porque o professor vai falar com você. Os professores do curso de filosofia conhecem você pelo nome, conversam com você fora da sala, você conhece todo mundo, o que você pensa já tá ali. Então acho que essa relação mais próxima com os professores, com a turma, foi bem marcado e isso vira uma fonte de apoio, né? Vira uma coisa mais, não sei se essa é a palavra certa, mas talvez até fraternal, assim, lógico, com uma pressão envolvida. Mas pra mim foi um ambiente muito, muito recompensador, assim. No começo difícil também, e isso aí também pra quem não tá nos ouvindo, gente, tem muita coisa que é difícil porque é difícil, não é porque a gente não tem capacidade, não é porque não é nosso lugar. Quando eu comecei a fazer as matérias da filosofia, pô, várias coisas eu não entendia. Eu tinha a sensação que todo mundo já sabia tudo, menos eu. Então o professor falava uns nomes lá, eu não sabia o que era, o pessoal parecia que sabia. Mas com o tempo, com essas redes de apoio, você vai se integrando, vai entendendo, vai seguindo e vai entendendo que o seu espaço é lá também. Então eu acho que eu destacaria essas relações de proximidade no curso, porque é um curso pequeno. Mesmo sendo numa universidade tão grande como a FABC, com milhares de alunos, é um curso de poucos estudantes ali, vira
Uma família com as brigas que famílias têm, mas vira uma espécie de família, talvez. Imagina, ainda mais num curso de filosofia, né? Muito debate, muitos momentos de reflexão. Vini, vamos partir do princípio que você já está formado, tá? Lá na UFABC, se graduou como, né, na parte da questão da filosofia. Eu queria entender agora como que foi a sua primeira experiência, onde foi, como docente. Como foi o ingresso do Vinícius na sala de aula? E uma coisa que eu gosto de perguntar também é quais eram as suas expectativas, se você tinha, né, para esse primeiro momento, e como que foi ali o seu tato com os alunos? Porque eu acho que todo professor, pelo menos, tem um pouquinho de memória desse dia. Eu tenho, eu acredito que você também tem. Pode compartilhar com a gente? Com certeza. Eu só vou inverter um pouco a sua pergunta para falar primeiro das expectativas, assim, que isso é um pouco curioso. Eu viro professor um pouco por acidente, para ser honesto. Que quando eu comecei a estudar filosofia, eu achei a coisa mais legal do mundo. Eu falei, pô, vou estudar isso aí e tanto faz. E aí, beleza, eu vou estudar filosofia. Quem faz filosofia de graduação trabalha com o quê? 95% das pessoas que vão se manter na área vão trabalhar como professor. Então, bom, se eu vou ser professor de filosofia, vamos lá pra cima. Então eu acabo ficando como professor, é uma escolha meio imposta a mim, antes de eu decidir. Hoje eu adoro, foi ótimo esse encontro também que eu tive. Mas foi um pouco por aí, assim, minha expectativa era sobreviver com a filosofia, na real. Que também, minha família, como eu já até comentei aqui, brincando um pouco por cima, mas é verdade, minha mãe fica um pouco, sabe, desconfiada dessa escolha. Minha mãe não fez universidade, então quando eu falei pra ela que tava na Federal do ABC, fazendo relações internacionais, queria toda uma expectativa de ascensão social por parte dela. E quando eu falo que eu vou ser professor de filosofia, isso ruim um pouco na imaginação, né? Então eu queria mostrar que não, dava pra construir carreira e dava pra viver bem dentro da carreira docente. Essa era a minha expectativa. E aí, no próprio fazer da sala de aula, eu comecei a gostar muito de ser professor, e hoje eu me vejo como professor. Imagino que serei professor até o final da minha carreira, né? Só que aí essa primeira experiência eu também tenho que inverter no tempo, porque eu comecei a dar aula antes mesmo de ter certeza que eu ia ser o professor nesse papo todo que a gente tá tendo aí, de que eu vou fazer filosofia, porque eu comentei que eu fiz aquele cursinho, chamado Escola Preparatória da UFABC. E cara, pra mim foi o mundo, assim. Então quando eu entrei na universidade, eu pensei, eu quero colaborar com o projeto também, porque são alunos da graduação que dão as aulas. E aí no meu segundo ano de faculdade eu fui lá. Ô pessoal, eu quero me inscrever no edital, será que tem vaga pra dar aula de história e tal? Daí falaram, ó, história não tem vaga, tem um monte de gente que dá aula de história. O que tá sempre sobrando no edital aqui, a vaga, porque ninguém se inscreve, é pra dar aula de filosofia. E aí eu me inscrevi pra dar aula de filosofia, só que, Vitor, eu não sabia nada de filosofia, cara. Isso é super curioso, isso é em 2014, então eu tinha 19 anos. E eu comprei um livro, chama Uma Breve História da Filosofia. Cada capítulo é um autor. Aí eu li o cara durante a semana e ia dar aula sobre ele, assim. E hoje eu olho pra trás e penso, nossa, eu expliquei várias coisas meio confusas, meti os pés pelas mãos, mas foi nessa experiência. E as turmas desse cursinho, é um cursinho gratuito, voltado para alunos de escola pública. É uma galera super engajada, assim, é o paraíso do professor, todo mundo quer aprender, todo mundo presta atenção. Então eles foram muito receptivos, mesmo com a minha inexperiência, né? Então eu fui aprendendo junto com os alunos também, explicando, e foi muito legal. Tanto que eu passei 6 anos lá na escola preparatória, 3 como professor, 3 como coordenador da parte de humanidades lá da área. Só que aí, em sala de aula tradicional, e aí foi um choque, porque mudava muito o público. Eu fui pela primeira vez, salvo engano, em 2000... Eu não estava formado ainda, mas eu já tinha o número de horas mínimo para ter a liberação. Acho que foi tipo 2017 isso, em 2017. Foi num colégio apostilado, no ABC Paulista também, um colégio de bairro, e aí eu tive um choque, porque eu tava acostumado com aquela turma do cursinho comunitário, das pessoas loucas pela filosofia, todo mundo querendo saber, anotando, participando, e aí cheguei no ensino básico, não é assim. São 40 pessoas ali na sala, cada um com a sua preferência, cada um com o seu gosto, um cara
gosta só de educação física, o outro gosta de exatas, o outro tá ali só porque tem que pegar o diploma e ele quer fazer outra coisa, enfim, aquela multiplicidade que a gente tem nas salas. E tive que pegar a experiência ali também, descobrir novas estratégias para convencer as pessoas, para entrar em contato com as pessoas, o que interessa, o que chama atenção, que eu acho que é a briga até hoje, né? Eu tento entrar em sala de aula para chamar a atenção dos estudantes. Nem sempre dá certo, às vezes dá, e a gente segue em frente, mas o frio na barriga é fundamental, e eu acho que é importante até hoje, que o friozinho na barriga faz a gente se preparar melhor, faz a gente afetar mais aí a nossa turma. Sim, não, essa do friozinho na barriga, ela é batata, cara. Assim, acredito que, né, há um contexto diferente, né, de você entrar a primeira vez e depois de sempre, né, ir entrando, pegando vários tipos de alunos, vários tipos de ano, algumas disciplinas diferentes, isso vai nos trazendo uma certa bagagem, né, um certo tipo de preparo, mas de fato existe uma certa expectativa pra gente, assim, em alguns períodos do ano letivo. Vini, eu quero mudar de assunto agora, mas obviamente falando de você, da sua vida, de uma outra coisa que eu acho muito interessante, queria que você compartilhasse bastante com a gente. Você já compartilhou comigo, né, o seu mochilão que você fez pela Europa, e eu queria que você comentasse, né, da onde surgiu essa ideia e como foi, né, sei que foi de uma maneira bem roots. Conta pra nós como que foi a decisão, sua decisão de fazer essa viagem, os países que você passou, coisas legais que você viu. Obviamente, né, é meio inerente, né, falar em ir pra Europa ou pra qualquer outro lugar, obviamente vai ter coisa legal. Mas conta pra gente como que foi essa experiência. Legal, essa é uma experiência minha, acho que foi muito marcante na minha vida, muito significativa. Para os nossos ouvintes aí, eu passei 3 meses fazendo um passeio pela Europa, passei um pouquinho no norte da África também. E na época eu tinha 20 anos, então tava na graduação, tava no momento de trocar de curso para filosofia. E aparece assim meio até por acaso, na verdade, essa é a questão da ideia, né? Eu tava um dia na casa do meu pai, meu pai e minha mãe são separados desde que eu sou muito pequeno, tinha 2 anos, então eu nunca morei com meu pai, fui criado pela minha avó, meu avô, morei até os 10 anos com eles e tal. E tava um dia na casa do meu pai no churrasco, meu pai tinha pego um dinheiro e falou pra mim, fala um presente aí que você quer. E aí eu falei em tom de brincadeira pra ele, em tom de piada, eu falei, me paga uma passagem pra Paris aí. E aí beleza, fui pra casa. Passaram-se alguns dias, eu recebo uma mensagem. Vinícius, você não queria o presente? Você não pediu a passagem pra Paris? Toma aí uma passagem pra Paris. Eu falei, caramba, e ele me deu a passagem, de ida e volta. Eu falei, caramba, e agora como é que eu faço? Porque eu dava aula no cursinho comunitário, eu também tava na faculdade, e mesmo indo no final do ano, eu queria ficar o máximo de tempo possível, ia perder o começo do semestre e tal. Falei, não, mas vou dar um jeito, essa oportunidade, assim, 1 milhão, eu nunca imaginei que ele ia comprar de verdade. E aí conversei com ele, conversei com a minha mãe, na época eu trabalhava, mas eu ganhava uma grana muito curta, assim, sem condições de fazer o rolê. E aí meu pai, além da passagem, me deu um dinheirinho, minha mãe também me deu um dinheirinho, só que eu queria fazer um rolê maior do que a grana que eu tinha no bolso possibilitava, né, que já dava pra fazer um passeio, mas eu queria fazer um passeio maior. E aí eu comecei a conversar com os amigos da faculdade também, que conheciam alguns esquemas para fazer um mochilão de você se hospedar de graça nos lugares e comer de graça e tal. E aí descobri um site que chamava workaway.info. Inclusive eu falei devagar, se você tá ouvindo aí, tiver vontade de fazer essas paradas, você pode entrar e se inscrever, que é meio que uma plataforma onde juntam pessoas que querem, precisam de algum trabalho, e em troca desse trabalho elas te fornecem cama e comida. E aí fui procurar nos albergues, nos hostels, né? Por isso, será que tem algum hostel que eu posso ficar lá e eu trabalho no hostel e fico de graça e vou dar um passeio enquanto isso, com a grana que eu tenho e tal? E aí fui para um lugar na Espanha chamado Granada, no sul da Espanha. O sul da Espanha, para quem tá ouvindo a gente e não conhece muito o país, é o lugar mais barato da Espanha, entre aspas. Barato nada é, mas é bem mais barato que o resto. Então o dinheiro rende mais e tal, e consegui ficar no hostel. E aí o esquema é que eu trabalhava 3 dias e folgava 4. Então dá pra trabalhar ali, vamos supor, 6, folga 8, esses 8 você passeia. Cheguei lá primeiro como serviços gerais, mas eu era horrível. O meu chefe lá, entre aspas, era um server chamado Dragos, ele não me aguentava mais.
tinha que, sei lá, montar beliche, lixar as janelas que ia pintar o teto, limpar lá o banheiro. E eu, não era por má vontade, gente, mas puta merda, eu mandava muito mal, assim. Aí ele ficou tão saco cheio que eles me colocaram na recepção noturna. E aí eu fiquei trabalhando de recepcionista noturno e fazia esse esquema. E aí eu tinha os dias eu viajava. E aí eu passei por muito lugar legal, assim. Eu fui pro Marrocos, fui pro deserto do Saara. Aí eu dei um passeião pela Espanha, fui pra França, fui pra Holanda, fui pra Itália, República Tcheca, Alemanha, Bélgica. Então, assim, eu passei basicamente por toda a Europa ocidental e, como o Vitor comentou, bem roots, assim. Tanto que no hostel lá eu tinha direito à cama e uma refeição. A janta não estava inclusa. E aí, pra jantar, eu já ficava sentado na cozinha do hostel, assim. Chegava um turista que estava hospedado pra cozinhar. De onde que você é? Ah, sou do Brasil, que legal. Você tá aqui turistando? Não, eu tô trabalhando aqui, tô ficando tempo. Ah, legal, quer jantar comigo? Quero. Aí todo dia comia junto na conta de alguém que tava fazendo a janta, assim. Contando as moedas, indo pra lá, pra cá, fazendo como dava. Dividindo o quarto com, 12, 15 pessoas. Hoje em dia, eu tô com 30 anos, eu já não aguentaria, assim. Mas na época foi muito legal e pra mim abriu o horizonte de várias formas, sabe? Primeiro, eu acho que eu amadureci, porque, sei lá, eu tava num lugar que eu não conhecia ninguém, a minha língua nativa não era a língua que o pessoal falava e tinha que se virar. E fui conhecendo as pessoas e vendo lugares muito diferentes e maravilhosos, assim. Pra mim, eu me encantei profundamente, assim, tanto de paisagens, questão cultural, as pessoas, etc, etc, etc. Eu voltei realmente outra pessoa. Aprendi a cozinhar melhor, aprendi a fazer serviço doméstico melhor, aprendi a cuidar de mim mesmo melhor, assim, foi um senso total. Foram 90 dias, que até talvez não seja tanto, né, comparado com a viagem que às vezes a galera faz, assim, mas pra mim foi transformador. Eu voltei com outra cabeça e com mais certeza, inclusive, de trocar de curso. Eu tava nessa época e falei, não, eu quero viver aquilo que eu tenho vontade, que eu vi quão bom é poder viver coisas diferentes, sabe? Então foi super marcante. Pô, cara, imagino, acredito que, né, fazer uma viagem como essa, independente da forma como for, né, eu acho que é o sonho de muitas pessoas. Eu já tive muito esse sonho e a vida vai nos levando para vários caminhos. Hoje eu sei que, né, cada um vai tendo ali suas escolhas, né, algumas coisas acontecem, enfim. Mas, Vini, agora eu também quero te perguntar como que você ingressou, como que você decidiu primeiro, né? E como que você ingressou no mestrado e também como se estruturou a sua pesquisa, né? Queria que você contasse pra gente essa experiência sua, até porque muitos alunos, assim, se preparam para o vestibular, né, para a entrada na universidade, mas às vezes a gente esquece que existem etapas muito maiores e acima, assim, até na questão de pesquisa científica, de descoberta, enfim. Então, como que foi esse processo do mestrado para você? Bacana, valeu aí pela pergunta aí também sobre o mestrado, porque acho que é legal quando alguém questiona algo que a gente se dedicou tanto, que a gente se interessa tanto, né? Uma pesquisa de anos que a gente faz. Sempre bacana poder falar um pouco sobre. Pra galera que tá nos ouvindo, eu me tornei mestre em filosofia esse ano, titulei em fevereiro, e eu estudei sobre política. Eu tenho bastante interesse por política, e eu tentei pensar algumas coisas envolvendo democracia e dois autores franceses, que são os objetos da minha pesquisa. O nome deles é um pouco diferente, mas um chama Gilles Deleuze, o outro Félix Guattari, e é bem da filosofia aí mesmo, né? É difícil o pessoal ver eles no ensino médio, mas enfim. E eu estudei sobre eles, terminei agora, e esse processo de eu ingressar no mestrado, estudar eles, começa na graduação já. Eu conheci esses autores ao longo da faculdade e fiquei muito interessado. E aí tinha um professor que foi meu orientador depois, que, ele é muito gente boa, muito bacana, assim, lá da Federal do ABC. E ele tinha um grupo de estudos. E ele falou, eu tenho um grupo de estudos, eu vou estudar esse cara que chama Deleuze, que é o que eu depois acabei estudando. Se você quiser vir, chega aí, a gente vai ler uns textos. Tudo bem que você não conhece muito, com o tempo você vai conhecendo. E aí isso foi em 2018. E aí eu comecei a ir no encontro lá, que tinha a cada 15 dias. É um grupo que tá ativo até hoje, já estamos há 7 anos juntos. E aí fui
gostando dos textos, me interessando, começando a ter ideias. E eu acabei indo por esse caminho porque isso comunicou muito comigo. Sabe quando você se identifica? Eu acho que é uma ação maravilhosa. Quem gosta de ler tá ouvindo a gente. De que você lê algo e fala, nossa, cara, parece que isso foi escrito pra mim. Bizarro como isso faz sentido, assim. Então, eu sou nerd, né? Então me enche até de vida, sabe? Você lê e fala assim, pô, que da hora, dá uma motivação, dá uma vontade de pensar, de ler, de fazer, de escrever. Então essa foi uma motivação, assim, porque, sendo bem sincero, pensando profissionalmente, é lógico que é bom, abre portas. Eu tenho vontade de um dia dar aula numa universidade, quem sabe, seria excelente. Mas foi mais por essa vontade de continuar estudando, assim. Até porque, sei lá, cara, eu sou uma pessoa que eu não tenho tanta ambição financeira, por exemplo. Não sou uma pessoa, né, as pessoas se mobilizam às vezes, eu quero dinheiro pra fazer isso, dinheiro pra fazer aquilo. Eu quero viver bem igual todo mundo, mas o que mais me mobilizava, eu acho, era essa vontade de conhecer mais, de pensar, de escrever. Então foi meio que um caminho natural o mestrado, sabe? Porque eu até pensava, eu terminei a graduação, eu gosto de ler essas coisas, se eu fizer um mestrado, eu vou fazer o quê? Eu ia ficar em casa e, sei lá, adoro ver futebol, mas, pô, vou ficar só em casa vendo futebol mais 40 anos da minha vida. É uma forma de se ocupar e de se sentir ativo ainda. E eu acho que o mestrado foi muito isso, assim. E pra mim também voltar pra universidade, que eu gosto muito de lá e às vezes a gente tá trabalhando, dia a dia, correria, a gente se preocupa com conta, problema aqui, problema lá. E você voltar pra universidade e sentar como aluno, porque a gente que é professor é diferente, mas como aluno, e escutar alguém falar coisas legais, interessantes, inteligentes por um tempo e esquecer o mundo fora, pra mim isso é até terapêutico, assim. Então eu fui porque eu senti que era o que eu queria fazer e era meio inevitável. Eu acho que se eu não tivesse ido pro mestrado eu ia me arrepender bastante. Inclusive, tô pensando em prestar o doutorado aí mais pra frente. Acho que vai rolar também. Vai, eu tenho certeza disso, independente do período que você realizar essa tentativa, eu tenho certeza, te conhecendo, que você vai conseguir assim, de uma maneira bem engajada. Vini, tem uma outra coisa que eu sei que você gosta muito, você fez um breve comentário, e aí eu queria que você também contasse, assim, resgatasse as suas memórias de infância. Eu acredito que, nesse caso, isso vai ser bastante contemplado. Cara, queria que você descrevesse o seu amor pelo Corinthians, né, pelo esporte e futebol no geral. Eu sei que você entende bastante, assim, de futebol europeu, tal, ou futebol de outros países, enfim, né, pra gente não eurocentrizar muito, mas, cara, essas duas paixões, né, o esporte como futebol e o Coringão, né, que eu também sou torcedor. É explicável pra você esse seu amor? Todo amor é um pouco louco, né? Então, não sei se a gente explica, mas a gente sente. E dá pra falar um pouco, assim, que pra mim é uma questão até familiar muito forte, assim. Se for da infância, faz todo sentido, porque antes de eu saber que eu era gente, eu já sabia que eu era Corinthians, assim. Minha família é toda corintiana, então, meu pai, corintiano, meus avós, corintiano. Minha mãe não liga muito pra futebol também, mas era corintiana, então, assim, aquela loucura. Eu tenho foto de bebê com o macacãozinho do Corinthians e tal. E desde que eu me lembro, eu vejo o jogo. Igual eu comentei, eu morei até os 10 anos com meu avô, e ele sempre assistia os jogos, eu sempre assistia com ele. Então tenho várias lembranças, assim, de criança. Eu lembro, por exemplo, do Mundial de 2000, e é uma das primeiras lembranças que eu tenho. Eu tinha 5 anos, já tava inteiro de Corinthians, tinha o lençol do Corinthians, a roupa, o óculos, a cadeirinha, sabe, essas coisas. Eu tenho lembranças também com meu pai assistindo. Cara, agora eu tô falando de cabeça, a lembrança às vezes confunde, mas eu acho que é a final do Paulista de 2003, e ele pulando na cama, comemorando o título. Então, sempre constituiu uma identidade muito forte, assim. Eu sou o Vinícius, eu sou Corinthians, sabe? E desde pequeno, com minha família também torcia, já ia pro estádio. E eu acho que isso fui alimentando. Então, adolescente, ia com meus amigos no antigo Pacaembu, vi vários jogos, ganhei de goleada, perdi de goleada, e sempre junto, assim. A escola, aquela zoeira também quando a gente é adolescente, tem um amigo que é palmeirense, um amigo que é São Paulino, um amigo santista. A maioria, óbvio, é sempre corintiano, porque sempre tem mais corintiano, é o melhor time do mundo. Só que isso foi atravessando e eu mantive pra vida adulta, assim. Eu gosto muito de futebol, cara. É meu hobby, assim, né? Eu sou casado, minha esposa às vezes diz pra mim, pô, você fica, às vezes, você
vai ter um lazer, você tá sempre lendo, ou vai ver um filme cabeçudo. Às vezes tem que fazer umas coisas mais leves, e o futebol é minha coisa mais leve. Sei lá, tem gente que vai jogar um videogame pra desestressar, tem o videogame também, mas joga um pouco. O meu negócio é o futebol, assim, não sei se o Corinthians desestressa, mas pra soltar a emoção, pra soltar a carga, algo que você não fica pensando. Então é isso aí, sou fiel torcedor, vou em jogo sempre. Essa semana tava aí contra o Fortaleza, fui contra o Palmeiras também. Final do Paulistão esse ano tava no estádio, tô sempre por lá. E pra mim eu sou fascinado, assim, gosto muito de futebol no geral, assisto muito Premier League, assim como o Vitor, mas se ele é Tottenham, eu sou Liverpool, só que o Corinthians acima de todas as coisas, assim, cara, dá significado pra existência. Sim, cara, eu confesso que é difícil explicar. Muitas perguntas que eu faço aqui eu queria que fizessem pra mim, pra ver o que eu falaria. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que assim, como também qualquer outro torcedor, né, que torça pra outro time, é um pouco inexplicável, assim, o sentimento. Não que a gente coloque o time no lugar das pessoas que a gente convive, né, companheira, pai, mãe, filho, filha, enfim. Mas é algo que nos move, cara. E eu, assim como eu sei você também, você é muito mais frequente no estádio do que eu, mas assim, só de saber que vai ter o jogo, saber que mesmo com tudo que tá acontecendo, é uma coisa que parece que faz parte, assim, da nossa alma, né? É bem interessante isso. Vini, a gente tá se encaminhando pro final. Eu queria que você fizesse um comentário, assim, pros nossos alunos que a gente leciona, mas também para os alunos que podem nos ouvir, né? Para as pessoas que também possam voltar aí para a graduação. Qual que é a sua visão que você tem assim da educação hoje? A gente sabe que tem muitos pontos que estão aí ecoando, né? Muitas lacunas que estão sendo bastante ocupadas aí pela preguiça, pela procrastinação, pela intensidade com outras coisas. Mas qual que é a visão do Vinícius em relação à educação hoje? Aí você pode abordar aí até a questão de escolas públicas e privadas, mas eu queria muito que você desse esse papo aí sobre a sua visão para os dias atuais. Muito massa essa pergunta, acho que é uma oportunidade bem legal para falar sobre, porque a minha história, assim como a sua, é totalmente atravessada pela educação, né? A gente é professor e, enfim, se eu não tivesse tido a felicidade de me encontrar com a filosofia lá por acaso, porque eu não fui fazer filosofia, eu não sei onde eu ia estar, eu não sei quem eu seria, mas eu gosto muito de estar onde eu estou e de ser quem eu sou, então eu sou profundamente grato. E isso foi por causa da educação. E a educação, então, eu acho que ela nos atravessa, nos forma, nos abre portas de vários tipos. Você que tá nos ouvindo aí, cara, não é só uma questão profissional, é também. E a gente não pode ser hipócrita, porque dinheiro importa muito, né? Não tô falando de ficar rico, tô falando de ter o mínimo pra você conseguir viver com dignidade, proporcionar dignidade pros seus, ir pro jogo quando você quer, igual a gente falou que a gente gosta, e viajar dentro do possibilidade também pra conhecer outras coisas, né? Poder desfrutar, então isso é fundamental, mas a educação ela ainda ultrapassa isso. Eu acho que, vou falar um pouco de filosofia, não falei tanto de filosofia, vou falar um pouco de filosofia. Tem um filósofo grego famosíssimo chamado Aristóteles. E o Aristóteles, ele vai dizer que a filosofia, assim como outras áreas do conhecimento, estou falando de filosofia porque é a minha área, mas ela é fundamental por um motivo que pode parecer estranho para quem está ouvindo a gente. Ele vai dizer, vamos supor que ele estivesse na aula e o aluno fala assim, mas onde eu vou usar isso na minha vida? O Aristóteles responderia talvez, você não vai, e é por isso que importa tanto. Quem só faz aquilo que precisa, quem só pensa naquilo que precisa, tá vivendo igual um animal. O animal ele precisa se alimentar. Então ele fica o tempo todo ali procurando alimento, o seu cachorro do seu lado na hora que você almoça com aquela carinha de dó pra você dar um pedaço de lasanha da avó. E ele só pensa nas necessidades dele. Agora a filosofia, as ciências em geral, humanas, da natureza, matemática, as artes, a gente não lida com elas porque a gente precisa. A gente lida com elas porque a gente quer. E porque ela nos engrandece enquanto ser humano. Se você passa a sua vida inteira sem ler poesia, por exemplo, não vai acontecer nada com a sua vida. Mas você com certeza vai ter uma existência menor do que você teria se você tivesse contato com a poesia ou com,
sei lá, o cinema, ou com as ciências naturais, ou com as ciências humanas. Então, o estudo, ele nos abre porta profissionalmente e ele faz com que nós tenhamos existências mais bonitas, muito mais potentes. E cada um gosta de uma coisa. Eu gosto de filosofia e eu não sou muito da biológicas, nunca gostei muito. E vai ter o cara que gosta da biológicas, e ótimo, mas encontre aquilo que você gosta. Porque o Vitor comentou aqui conosco, né, sobre hoje, a ideia da procrastinação e tal. Pô, cara, eu também tenho rede social, eu uso o Twitter, por exemplo. Mas não entra na minha cabeça como alguém pode passar o dia rolando um monte de vídeo curto lá no TikTok, ou lendo as piadas do Twitter que eu gosto, mas não dá pra ser o dia inteiro. A gente precisa preencher a nossa vida com alguma coisa a mais. Senão, falta, né? E aí até, às vezes meus alunos perguntam, mas pra que serve a filosofia? E eu digo pra eles, a filosofia serve pra tornar a tolice algo vergonhoso. Que as pessoas tenham vergonha de serem tolas e querem deixar de ser tolas. E eu acho que o estudo faz com que nós não sejamos tolos, que nós sejamos mais belos, mais fortes e mais vivos. Então, estudem. Boa, Vini, que lindo, cara. Que forte essas suas últimas falas. E faço das suas palavras as minhas também. Obviamente eu não teria capacidade nenhuma de conjugar todas essas lindas palavras. Vini, a gente de fato está chegando no final. Foi muito bacana, agradeço demais a sua participação. Obviamente a gente poderia ficar aqui dias e dias conversando muitas coisas, né? Que a gente mesmo sabe que a gente conversa assim no dia a dia. Mas eu queria te agradecer, né, de verdade, pelo tempo que você cedeu, por acreditar aqui no projeto, por acreditar na educação, porque esse é um dos intuitos aqui do História Sem Crise, né? A gente tem vários quadros, a gente aborda várias coisas. A gente fala de cinema, fala de anime, a gente fala de jogos, a gente fala de futebol. Falamos também de conceitos históricos, né, personagens e afins. Mas muito obrigado mesmo, viu? E eu tô buscando trazer pessoas, né, e a equipe toda aqui do História Sem Crise, que vise contribuir de alguma forma aí, principalmente o pensamento crítico de quem tá ouvindo a gente, né? Muito por conta daquilo que a gente percebe na sala de aula. Obviamente a gente consegue identificar, sim, alunos que estão bastante engajados, mas em sua maioria a gente percebe, talvez a galera assim, muito pressionada, e isso reverbera, ao meu ver, tá? De uma forma assim, onde a galera fica tipo, não se planeja, não quer pensar, e aí quando a cobrança e as demandas chegam pegando legal. Mas enfim, Vini, então muito obrigado. E aí eu queria que você deixasse aí suas redes sociais, caso a galera queira te encontrar aí, conversar com você. Como que a gente acha o Vini aí nas redes sociais? Primeiro, agradecer eu pela oportunidade de estar aqui num projeto tão legal, muito bacana aí também. Sou ouvinte, não tô vindo aqui só como falante, tô participando aí de um programa que eu consumo muito massa. O projeto é bacana, os quadros são bacanas. Quem sabe não volta aí pra fazer outra participação no futuro. E sobre quem quiser me encontrar, cara, na real eu sou meio escondido, assim. Eu tenho um Instagram que eu não uso praticamente, mas pode me seguir lá, eu sigo de volta aí, dependendo. Que é apenas pintor, @apenaspintor, sou eu lá. Eu falei que eu tinha o Twitter, mas o Twitter eu não vou passar, eu tenho fake, porque eu não sigo ninguém que eu conheça, só pra eu acompanhar as notícias, as piadas, etc. Então minha rede social é essa aí no Instagram. Quem quiser conversar comigo é mais fácil a gente um dia marcar um lugar aí. Se você for maior de idade, você me paga uma cerveja. Se você for menor de idade, você me paga um suco. E tá tudo certo. Um beijão aí, rapaziada. Um beijão, Vitor. Valeu, tamo junto. Valeu, Vini, muito obrigado. E é isso aí, galera. Reforço para vocês continuarem nos acompanhando. Gente, no Instagram a gente solta todas as novidades, né? A gente tá migrando cada vez mais também para o TikTok, né? Na medida do possível. Mas também, né? Explicar para vocês que o foco maior tá no Spotify e também levar a oportunidade de vocês nos ouvirem para o YouTube. Uma novidade que a gente está fazendo, a gente está se preparando para gravar alguns episódios com vídeo, né? A gente já teve um primeiro insight ali no Prime Sensei, onde eu e meu querido amigo professor Victor Tâmbalo, o famoso Sensei de 1009, a gente fez uma batalha ali Pokémon. E assim, galera, o viés da História Sem Crise é esse, a gente produzir história independente do meio, da mídia, tá? E então é isso, Vini, muito obrigado. Galera, siga a gente, comenta, compartilha em todos os lugares possíveis. O História Sem Crise está quase semanalmente com quadros publicados aí nas plataformas.
e a gente volta mais rápido do que você imagina aí com um novo convidado. Beleza? Valeu, fui!